Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro módulo do projeto Aprenda Inglês por apenas R$ 2. No módulo de hoje, veremos a introdução à língua inglesa. Neste módulo, veremos dicas, falaremos sobre a instrumentalidade e faremos exercícios de pronúncia. Começaremos a nossa aula falando sobre o abrasileiramento do inglês e como o inglês está inserido no nosso dia a dia a todo momento. Utilizamos a língua inglesa, que é a mais difundida do mundo, em diversos momentos do nosso cotidiano, sem que muitas vezes a gente consiga perceber. No entanto, fazemos adaptações tanto na forma escrita quanto na fonética dessas palavras, de modo que sejam utilizadas no nosso dia a dia de uma forma abrasileirada, de acordo com a sonoridade e gramática do português falado aqui no Brasil. Vamos tentar fazer um teste para você entender o que eu estou querendo dizer. Como você diz as palavras a seguir? Um sanduíche que é muito popular no Brasil, muito calórico, mas muito gostoso também. Como você diz? Hambúrguer, correto? Um lugar onde as pessoas vão para fazer compras, se alimentarem e passear com os amigos. Como você diz ela no português? Shopping, correto? Um sanduíche também muito popular no nosso país e que quase todo mundo gosta. Como é que a gente fala ele utilizando o inglês? Hot dog, não é? Ai, o amor. Muitas pessoas utilizam essa palavra, traduzida para o inglês, para definir esse belo sentimento. Você diz love, correto? A palavra noite, traduzida para o inglês, também é muito utilizada no nosso cotidiano. Olha só, tente completar a seguinte frase. Hoje é dia de balada. Eu vou para a night. Geralmente é o que as pessoas falam, não é? Então você deve estar se perguntando: e aí, eu acertei a pronúncia das palavras, teacher? Não! Pelo fato de utilizarmos a língua portuguesa no nosso dia a dia, estamos acostumados a pronunciar certas palavras de origem da língua inglesa de uma forma um pouco diferente. Para entendermos a língua inglesa, devemos desde o começo esquecer alguns detalhes que estamos acostumados no português, como por exemplo, a pronúncia entre aspas, abrasileirada de algumas palavras de origem inglesa. Devemos esquecer que pronunciamos hambúrguer, shopping, hot dog, love e night. Vamos começar aprendendo a pronúncia correta dessas palavras utilizadas no nosso dia a dia, que são de origem inglesa. Iremos repetir cada palavra 3 vezes. Hamburger, hamburger, hamburger. Shopping, shopping, shopping. Hot dog, hot dog, hot dog. Love, love, love. Night, night, night. Você deve estar se perguntando a importância da diferença entre essas pronúncias, não é mesmo? Antes de começarmos a ver gramáticas complexas do inglês e aulas de conversação, precisamos enfrentar um grande inimigo para quem está iniciando o aprendizado da língua: os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem acontecem quando passamos muito tempo utilizando nossa língua materna e nos acostumando com a sonoridade e pronúncia das nossas palavras. Dessa forma, ao iniciarmos o aprendizado de uma nova língua, a tendência é que nosso sotaque interfira de forma negativa. Por isso, precisamos treinar nossa mente para lutar contra os vícios de linguagem. Esses vícios podem ser o maior inimigo na hora de aprendermos o inglês. Por isso, veremos algumas dicas a seguir para solucionar esse problema. Acredite, se não encontrarmos uma forma de combater esse problema agora, os vícios de linguagem se tornarão inimigos tão terríveis para nós quanto Voldemort é o inimigo para Harry Potter ou o Coringa para o Batman.
Veremos agora algumas dicas para consertar vícios de linguagem e não deixar que eles nos atrapalhem ao longo do nosso aprendizado. O inglês é uma língua de profunda sutileza em sua pronúncia. A minha recomendação é que vocês não estudem inglês em uma hora que estiverem com raiva ou alguma coisa do tipo, pois isso irá de fato afetar a pronúncia de vocês. Veremos já já alguns exemplos sobre isso. Possuímos 3 tipos de R na língua inglesa: o R embolado, o R da garganta e o R do céu da boca. Também veremos alguns exemplos daqui a pouquinho. O D e o T do inglês quase sempre terão uma sonoridade parecida com o T e o D de um nordestino no final e no começo de palavras. A sutileza irá sempre prevalecer. Podemos juntar palavras que terminam com consoantes com a próxima palavra que começa com uma vogal ou que tenham uma sonoridade de vogal. Você já deve ter visto em programas de humor imitações de americanos. A minha dica é: siga essas imitações. Quando você vira um comediante falando, por exemplo, Rio de Janeiro, não ria, pois é a forma certa de se falar. As palavras que terminam com consoantes no inglês terão sua pronúncia de forma muda ou bem suave. Também veremos alguns exemplos daqui a pouco. Existem também palavras no inglês que começam com consoantes mudas. Uma vogal no inglês pode ter mais de uma pronúncia, dependendo da posição em uma palavra, ou se está acompanhando outra vogal ou consoante. Veremos agora alguns exemplos das dicas para consertar os vícios de linguagem. Falaremos sobre sutileza. Você provavelmente fala as palavras a seguir da seguinte forma: mouse, frozen e New York, correto? A partir de agora, sempre que for estudar o inglês, você irá falar as palavras sempre de uma forma calma e sutil. Acredite, isso ajudará muito na sua pronúncia. Vamos fazer um teste. Respire fundo, fique em um estado bem calmo e repita 3 vezes cada palavra. Mouse, mouse, mouse. Frozen, frozen, frozen. New York, New York, New York. Muito bem. Falaremos agora sobre o R do inglês e as letras que têm a sonoridade de R. O R, na maioria das palavras, terá um som embolado. Preste atenção nas palavras a seguir. Vamos tentar repeti-las 3 vezes. Car, car, car. Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers. Brazil, Brazil, Brazil. Very good. O H, em algumas palavras, também terá o som do R, mas é um R um pouco diferente. É um R puxado na garganta e não o R embolado, como vimos anteriormente. Vamos tentar repetir cada palavra 3 vezes. Hotel, hotel, hotel. History, history, history. Happy, happy, happy. As letras T e D, quando estão no meio de algumas palavras, também terão um som de R, como se colocássemos a língua no céu da boca para formarmos este R, dessa forma. R, R. Vamos tentar repetir as seguintes palavras 3 vezes cada uma. Little, little, little. Daddy, daddy, daddy. Water, water, water. Muito bom! Falaremos agora sobre o D
e o T no começo e no final de palavras. Como já falamos sobre vícios de linguagem, ao começarmos a aprender o inglês, temos a tendência de pronunciar algumas palavras de forma errada, devido a estarmos acostumados com a pronúncia do nosso português. Pronunciamos o T e o D no português da seguinte forma: Diogo, Ford, dia. Tiago, mate e tomate. Pronunciamos como um T para o T e D para o D. Iremos pronunciar essas letras como se fôssemos nordestinos. Nordestinos não pronunciam Diogo, pronunciam Diogo. Nordestinos não pronunciam Tiago, pronunciam Tiago. Sendo assim, não iremos pronunciar watch, teacher, dad, page. Iremos pronunciar what, what, what. Teacher, teacher, teacher. Dad, dad, dad. Paid, paid, paid. Nem sempre as consoantes que iniciam uma palavra serão pronunciadas. Vamos tentar repetir 3 vezes as palavras a seguir. No, no, no. Hour, hour, hour. Psychologist, psychologist, psychologist. Existem também no inglês palavras que possuem consoantes muda no meio das palavras. Tentaremos também repetir cada palavra 3 vezes. Eight, eight, eight. Night, night, night. Muscle, muscle, muscle. É importante também saber que o som das vogais no inglês também poderá sofrer alterações dependendo das palavras. Infelizmente, não existe uma regra para sabermos quando cada vogal terá um som específico. Para isso, vamos praticar muito ao longo do nosso curso. Tente repetir as palavras a seguir 3 vezes. Love, love, love. Poker, poker, poker. Apple, apple, apple. Face, face, face. Percebam que em love o O terá um som de A com um tio. Love. Em poker, o O terá um som de O com acento circunflexo. Poker. Em apple, o A terá o som de E com acento agudo. Apple. Em face, o A terá som de A. Face. O último ponto para combatermos os vícios de linguagem é a união de consoantes e vogais. No inglês falado, é normal que se faça ligações entre consoantes e vogais, de modo que a fala fique mais fluida. Para isso, sempre que tivermos uma palavra que termina com uma consoante e outra começa com uma vogal, ou que tenha som de vogal, poderemos juntar o som das duas. Ao invés de falarmos What is your name? Perceba que o T é uma consoante e o I uma vogal. Podemos então juntá-las. What is your name? What is your name? What is your name? Na frase It is an egg, podemos juntar as consoantes T, S
e N com as vogais I, A e E. Então, iremos falar dessa forma. It is an egg. It is an egg. It is an egg. Meus parabéns! Você acaba de derrotar o seu maior inimigo no inglês, os vícios de linguagem. Mas não se esqueça, você precisa continuar praticando para as nossas próximas aulas. Vimos um pouco sobre a pronúncia das palavras. Vamos falar de outro assunto muito importante para o aprendizado da língua inglesa, a interpretação de texto. Nas próximas aulas, utilizaremos técnicas de interpretação de texto para facilitar esse processo. Para isso, precisamos entender o que são as palavras cognatas, falso-cognatas, transparentes e o que é o inglês instrumental. Mas afinal, o que são essas coisas? Qual é a sua importância? Onde vivem? O que comem? Hoje, no Globo Repórter. Brincadeiras à parte, você não precisa se assustar com esses termos. Eu irei explicar o que significa cada um desses elementos e como eles podem nos ajudar a interpretar um texto mais facilmente. As palavras cognatas se parecem com uma palavra na nossa língua materna, na pronúncia e ou escrita, e a tradução é realmente o que parece. Aprender essas palavras ajuda a não confundi-las com as palavras chamadas de falso-cognatas, que veremos a seguir, e também a destacar as palavras-chave em um texto, que ajudarão a interpretá-lo. Vamos ver alguns exemplos na tabela a seguir. Repita comigo as palavras competition, television, radio, music, regular, hotel, represent. Tanto na sua forma escrita quanto na pronúncia, elas parecem com algumas palavras da nossa língua portuguesa, correto? Competition se parece com competição. Television, televisão. Radio, rádio. Music, música. Regular, regular. Hotel, hotel. Represent, representar. As palavras falso-cognatas são aquelas que parecem uma palavra na nossa língua materna, mas na verdade possuem um significado diferente do que pensamos ter. O aprendizado dessas palavras evita erros de interpretação de texto e situações embaraçosas durante uma conversa. Poderemos identificar quando uma palavra é falso-cognata analisando o contexto. Mas não se preocupe, iremos ver um exemplo sobre isso já já. Vamos tentar fazer um exercício agora. Primeiramente, repita comigo as palavras a seguir. Actually, cup, novel, terrific, legend, facility, balcony, principal. Agora eu quero que você pause o vídeo e tente dizer qual é o significado dessas palavras no português. Assim que você tiver terminado de fazer este exercício, pode prosseguir. Você provavelmente disse que actually significa atualmente, cup, copo, novel, novela, terrific, terrível, legend, legenda, facility, facilidade, balcony, balcão e principal, principal. Ou pelo menos foi algo parecido. No entanto, actually significa na verdade, cup, xícara, novel, romance, terrific, incrível, legend, lenda, facility, fábrica, balcony, sacada e principal, diretor. Palavras transparentes são aquelas que não temos em nossa língua materna, mas utilizamos no nosso dia a dia e conhecemos seu significado devido ao uso constante em nosso vocabulário cotidiano. Com o aprendizado dessas palavras, torna-se possível também interpretar um texto com mais facilidade, pois saberemos sobre o que está sendo falado
através de palavras já conhecidas. Dê uma olhada nos exemplos da tabela a seguir. Repita comigo as palavras mouse, wireless, hot dog, pet shop, love, shopping, book. Conhecemos essas palavras pelo uso constante no nosso vocabulário cotidiano ou então por já termos visto em textos, músicas, filmes, etc. Mouse significa rato, ou então aquele dispositivo de computador. Wireless, sem fio. Hot dog, cachorro quente. Pet shop, loja para animais. Love, amor. Shopping, nosso português significa shopping mesmo, mas é uma palavra de origem inglesa. Book significa livro. Em resumo, a instrumentalidade de uma língua é sabermos interpretar frases e textos através de técnicas. Aprendermos a compreender um texto mesmo sem que consigamos entender todas as palavras. Com a instrumentalidade, conseguimos fazer duas coisas importantes: interpretar um texto através de elementos já conhecidos e deduzir palavras que não conhecemos pelo contexto. Assim sendo, as palavras cognatas, falso-cognatas e transparentes fazem parte dessas técnicas que utilizamos para compreender um texto e identificar palavras desconhecidas. Vejamos alguns exercícios a seguir para pôr isso em prática. My favorite foods are stroganoff, pizza, and hot dog. They are very good. I hate broccoli and spinach. They are not good. Vamos tentar identificar palavras que se pareçam com palavras da língua portuguesa. Pause o vídeo e, quando estiver pronto, dê prosseguimento. Você provavelmente encontrou as palavras favorite, stroganoff, pizza, broccoli e spinach, que em português significam favorito, estrogonofe, pizza, brócolis e espinafre, correto? Vamos agora tentar encontrar palavras transparentes. Relembrando, são aquelas palavras que não se parecem com palavras da língua portuguesa, mas nós as conhecemos devido ao uso no nosso vocabulário cotidiano, ou então já vimos em textos, filmes e músicas. Pause o vídeo e, quando estiver pronto, basta dar prosseguimento. Você provavelmente encontrou as palavras hot dog, very, good e not. Vamos agora tentar analisar esse pequeno trecho. Você provavelmente não reconheceu as palavras foods e hate. Ao analisarmos as palavras stroganoff, pizza e hot dog, podemos deduzir o significado de foods. A palavra favorite também ajuda, uma vez que estamos falando de preferência em um grupo de palavras que tem algo em comum. Qual o significado que você consegue dar para foods? Se você disse comidas, você acertou. Continuando a análise, podemos ver que na primeira parte, as palavras favorite e very good ajudam a entender que o autor gosta dessas comidas. Na segunda parte, a palavra not, junto com good, indica também que ele gosta de brócolis e espinafre? Não. Sendo assim, qual o significado que você deu para a palavra hate? Se você disse algo relacionado a ódio, você acertou. Caso você disse alguma outra palavra similar, o importante é que isso não tenha afetado o contexto. A intenção da análise desse trecho é mostrar que é possível interpretarmos um texto em inglês a partir de palavras que já conhecemos e deduzir o significado das que não conhecemos, mesmo que não sejam o significado exato. Essas técnicas irão ajudar em todos os textos das nossas próximas aulas e também na vida de vocês.
Dessa vez iremos fazer uma análise bem parecida, mas dessa vez temos uma palavra falso cognata inserida nesse trecho. Pause o vídeo e tente identificá-la. Se você disse a palavra terrific, você acertou. Colocando os olhos no texto sem muita atenção, a tendência é traduzir terrific para algo similar a terrível. Mas na segunda parte da frase, é dito que ele é muito bom, através das palavras very good. Como pode John ser um jogador de futebol terrível se ele é muito bom? Começamos então a duvidar que terrific seja uma palavra cognata e passamos a identificá-la como uma palavra falso cognata, ou seja, que se parece com algo em nosso português, mas na verdade possui uma tradução diferente. Resumindo, passamos a interpretar esse trecho como um elogio para John, que John é um jogador de futebol incrível, muito bom. Ao longo de nossos módulos, também iremos trabalhar textos com imagens, estas que também funcionam como técnicas de interpretação e dedução de contextos. Vejamos os exemplos a seguir. Preste atenção na seguinte frase. John is very sad today because his girlfriend broke up with him. Se formos analisar as palavras transparentes, você provavelmente conhece is, very, because e girlfriend, que significam respectivamente ser ou estar, dependendo do contexto, aquele famoso verbo to be, que veremos com mais detalhes no próximo módulo, muito, porque e namorada. Sendo assim, John está muito alguma coisa porque sua namorada deve ter feito alguma coisa. Vamos tentar analisar essa frase novamente com essa imagem. Pause o vídeo e tente deduzir o significado das palavras que você conseguiu. Se você deduziu que broke up significa terminou e entendeu que John está triste porque sua namorada terminou com ele, você fez um ótimo trabalho. Bob wants to eat. He is starving. Nessa outra frase, se formos analisar as palavras transparentes, você provavelmente conhece it e is, que significam respectivamente comer e ser ou estar, dependendo do contexto. As palavras que você deve ter ficado em dúvida são want e starving. Vamos tentar analisar essa frase novamente com a imagem. Pause o vídeo e tente deduzir o significado das palavras que você não conseguiu. Se você deduziu que want significa o verbo querer e starving significa faminto, ou pelo menos algo similar, você acaba de entender a importância da instrumentalidade para interpretar um texto através de palavras que já conhecemos e deduzir outras palavras através do contexto, e nesse caso, imagens também. Faremos agora mais um exercício para deduzirmos palavras que nunca vimos em nossas vidas através de um contexto. Este texto contém palavras em letras maiúsculas que não existem, mas você consegue deduzir o significado de cada uma delas através do contexto. Pause o vídeo e assim que estiver pronto, prossiga. Podemos deduzir que blag é videogame, pois é algo de última geração e alguma coisa que você consegue reunir os seus amigos para jogar. Podemos deduzir que Cleus são os pais, pois eles parecem se preocupar com o autor do texto. Vrula significa escola, pois os pais parecem se preocupar com o desempenho do autor e também se preocupam que talvez o videogame possa interferir de forma negativa. Caso você tenha traduzido blag como computador, Cleus como avós ou Vrula como aula, isso não irá interferir na interpretação do texto, pois você irá entender pelo menos o contexto. E essa é a ideia da instrumentalidade, que você consiga compreender um texto, mesmo que algumas palavras não sejam traduzidas 100% corretamente. Neste texto, faça o mesmo processo do anterior. Pause o vídeo e quando estiver pronto, prossiga. Chips significa triste. Blink, casa. Gru,
namorada, e lugs significa drogaria. Caso você tenha deduzido o significado de alguma das palavras um pouco diferente, como por exemplo, gru, mãe, ao invés de namorada, não tem problema, pois isso não afetaria a compreensão do texto. Se você conseguiu compreender o texto, mesmo que alguma das palavras não tenham sido traduzidas 100% corretamente, a instrumentalidade foi aplicada de forma correta. Faremos o mesmo processo neste último texto. No entanto, as palavras com letra maiúscula aqui existem, são realmente palavras da língua inglesa. Pause o vídeo e, quando estiver pronto, prossiga. O significado das palavras em inglês são tomorrow, amanhã, travel, viajar, dream, sonho, e flight, voo. Podemos deduzir que tomorrow é amanhã pelo tempo verbal futuro que está sendo utilizado. Podemos deduzir que travel é o verbo viajar, pois ele está se deslocando do Brasil para outro país, sem a intenção de residir. Podemos deduzir que dream é sonho, pois parece ser um desejo muito forte do personagem. Por último, podemos deduzir que flight significa voo, pois ele está realizando uma viagem para Nova York e os pais irão levá-lo ao aeroporto. Agora você já conhece o seu pior inimigo, os vícios de linguagem, e aprendeu a como derrotá-lo. Você aprendeu também o básico da instrumentalidade para ajudá-lo no aprendizado do inglês. Chegou a hora de praticarmos o básico de uma conversação, os primeiros passos para iniciarmos uma conversa em inglês. Iremos praticar também um pouco mais de pronúncia e audição. Não se preocupe caso ache essa conversa fácil. Iremos aprender diálogos mais complexos ao longo de nossos módulos. Neste diálogo, aprenderemos a fazer perguntas sobre o nome da pessoa, idade, localização, profissão e como ela está. Aprenderemos também a seguir a responder essas perguntas. As frases que possuem duas formas de serem faladas é devido ao verbo to be poder ser abreviado. Iremos aprender detalhadamente sobre isso no próximo módulo. Repita cada frase comigo 3 vezes. What is your name? What is your name? What is your name? Ou então, what's your name? What's your name? What's your name? How old are you? How old are you? How old are you? Where are you from? Where are you from? Where are you from? What is your job? What is your job? What is your job? Ou então, what's your job? What's your job? What's your job? How are you? How are you? How are you? Aprenderemos agora a responder as perguntas anteriores referente ao nome da pessoa, idade, localização, profissão e de como ela está. Aprenderemos agora a responder as perguntas anteriores. Perceba que nas frases a seguir temos exemplos que podem ser modificados, como seu próprio nome, idade, localização e profissão. Caso não saiba dar seu próprio exemplo em inglês, existe um documento chamado Exemplos na aula que você baixou. Utilize ele para lhe ajudar. Repita comigo as seguintes frases 3 vezes. Substitua os exemplos caso você ache necessário. My name is Josh. Nice to meet you. My name is Josh. Nice to meet you. My name is Josh. Nice to meet you. I am 17 years old. I am 17 years old. I am 17 years old. I am from Brazil. I am from Brazil. I am from Brazil. I am a teacher.
I am a teacher. I am a teacher. I am fine, thanks. I am fine, thanks. I am fine, thanks. No exercício a seguir, pratique com um amigo, familiar ou até mesmo sozinho. Iremos fazer perguntas e respondê-las. Caso esteja praticando com alguém, inverta os papéis de quem está perguntando e de quem está respondendo a cada tentativa. Vale relembrar que podemos substituir os exemplos sobre nome, idade, localização e profissão. Podemos também utilizar a forma abreviada de algumas frases, como visto anteriormente. What is your name? My name is Josh. Nice to meet you. How old are you? I am 17 years old. Where are you from? I am from Brazil. What is your job? I am a teacher. How are you? I am fine. Thanks. Thank you. Muito obrigado a você que está adquirindo os nossos módulos de inglês online. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo módulo. Bye bye!